Ai, não! Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui. Olha, essa semana o É Tempo de Morangos ficou em alta. Às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico triste. Porque eu tenho um pouco de medo disso, porque a gente fala umas coisas nada a ver aqui, né? Mas ficou em alta por conta do episódio, tudo que eu aprendi com Clarice Lispector. E aí eu falei, pronto, como assim a gente ainda não tem um episódio de tudo que nós aprendemos com Fernando Pessoa? No episódio da Clarice Lispector, eu conto até uma trajetória sobre a minha vida acadêmica, profissional, como a literatura mudou minha perspectiva, o meu mundo, tudo. Mas eu queria falar com vocês sobre o Fernando Pessoa no sentido literal da poesia. Porque o Fernando Pessoa ele apareceu para mim quando eu era muito novinha ainda. Mas foi na faculdade de letras, 2015 mais ou menos, que eu comecei a fazer pesquisa. Eu nem levava a sério essa coisa de pesquisa, de publicação e tal, mas eu comecei a ficar muito intrigada com a forma como ele dividia a vida. E eu nunca tinha parado para pensar na importância de dividir a vida. E não é dividir no sentido de subtrair, é no sentido de somar. Então, o processo heteronímico que o Fernando Pessoa cria, porque essa é a grande falácia não, essa é a grande máxima, não sei. Esse é o magnus opus dele, né? Que é criar heterônimos. E dentro do universo pessoano, heterônimos não são personagens, são heterônimos. Porque é uma fragmentação do eu e blá 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 blá. É diferente. Tem aula, tem leitura, tem live. Eu tenho 1 milhão de conteúdos sobre Fernando Pessoa. Aqui eu quero que a gente converse sobre o texto mesmo. E sobre esse ensinamento que o autor, que o poeta lá no século passado deixa para garotinhas de 27 anos como nós. Então, assim, o ponto principal aqui, sem abordar a teoria literária, é os 3 heterônimos do autor. E essa máxima do número 3, sempre recorrente para a fragmentação dele e de nós. Então eu passei a olhar a vida um pouco assim, com o Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E aí tem uma ordem para se ler Fernando Pessoa, que, bom, fonte e vozes da minha cabeça, mas acho que tem uma ordem para se compreender toda a literatura pessoana. A primeira delas é você prestar atenção no que o próprio autor ressalta pra gente como importante lá na carta Adolfo Casais Monteiro, né? Que é a diferença entre personagem heterônimo e a criação do semi-heterônimo, né? Que ele também tem um semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares, que é o único, gente, o único livro que eu tenho uma tatuagem para é o livro do Desassossego. No braço esquerdo, eu tenho a palavra desassossego tatuada. E logo em seguida, na frente, assim, do braço, eu tenho uma flor de lótus, que é o símbolo da faculdade de letras, que, né? Ah, vibes, né? E eu não sei, eu acho poético, inclusive, que o único livro que eu tenha tatuado, que eu tenha uma homenagem, sei lá, seja esse, porque foi um amor, assim, que transcendeu a minha vida. Eu acho que, de certa forma, o Fernando Pessoa, a construção dos heterônimos, a poesia heteronímica, salvou um pouco da minha adolescência no sentido de enxergar por vários ângulos. Eu acho que essa é a premissa básica. Para além de tudo, alguma coisa acontece na vida quando você descobre esses heterônimos, sabe? Quando eles te encontram. Porque eu acho que tem livros que a gente lê e tem livros que encontram a gente. No meu caso, não foram nem os heterônimos, foi mesmo o Bernardo Soares. Eu acho muito bonito, inclusive, o nome dele, né? O fato de ser Bernardo Soares, um ajudante de um guardador de livros, ele não era nem um livreiro. E, enfim, calma, vamos por partes. Eu vou primeiro explicar um pouco dos heterônimos e depois do semi-heterônimo Bernardo Soares. E eu já aproveito para avisar. Não, depois eu aviso. Vamos lá. O Alberto Caeiro, ele é um mestre de todos. E por que ele aparece primeiro? Porque o Fernando Pessoa é vivo, né? Antes de falecer, faleceu de cirrose com 40 anos. Eu adoro essas
falar essas coisas pessoais dos autores, me perdoem. Mas ele deixa uma carta pro Adolfo Casais Monteiro, porque ele nunca publicou nada em vida, né? Ele só publica a mensagem e ele vive a vida dele, né, enquanto ser humano, como tradutor. Ele, inclusive, é a tradução do O Corvo, do Edgar Allan Poe, que a gente usa até hoje, é dele, né? No Brasil é do Machado de Assis, mas pronto. Ele viveu como tradutor, como jornalista. O pai dele faleceu muito cedo, então ele vai morar com a mãe e com o padrasto. A mãe se casa logo em seguida, em Durban, na África do Sul. Lá, inclusive, ele cruza com o Gandhi. Ele era muito novo, o Gandhi era mais velho, mas pronto, eu acho curioso esse cruzamento entre essas duas personalidades. E pronto, ele escreve muito mais em inglês do que em português, tenho essa impressão. Mas os heterônimos que a gente conhece, a gente estuda na faculdade de letras, e que a gente vive, que a gente lê, que a gente tem ali poemas completos de blá 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 blá, são diferentes do ortrônimo. Então, nesse joguinho que o autor faz entre heterônimos, ortrônimos, personagens semi-heterônimos, é tudo muito classificado, é tudo muito diferente. Então, quando ele escreve ali primeiro, né, o Alberto Caeiro como o seu mestre, o Caeiro, ele é o mestre de toda a criação heteronímica. E olha que já foram encontrados, sei lá, 100 e tal, 200 e tal heterônimos do Fernando Pessoa, mas o grosso mesmo, os que mais tinham poemas e publicações, eram esses três. Então, Caeiro, Reis e Campos. Então, eu vou falar do Caeiro primeiro, depois a gente desmembra. O Caeiro é o mestre da simplicidade. Por que é o mestre da simplicidade? Porque ele, primeiro, ele não fala bem a língua portuguesa, não escreve bem a língua portuguesa, ele não é escolarizado, ele é do campo. O Caeiro é o sossego, vamos dizer, e ele é considerado o mestre porque ele rejeita a filosofia. Ele reflete sobre uma aceitação da vida e ele fala que pensar é estar doente dos olhos. Se a gente for parar para analisar, a gente já viu um pouco disso com Platão, né? Platão fala o contrário. Enquanto o Caeiro fala pensar é estar doente dos olhos, o Platão vai dizer que para você enxergar a vida, você precisa do raciocínio. O Caeiro é o meu favorito, por quê? Porque, bom, primeiro por conta do poema Para Além da Curva da Estrada, talvez haja um poço, talvez um castelo, ou apenas a continuação da estrada. Eu acho esse poema interessantíssimo porque quebra pra gente as nossas noções de ansiedade na vida moderna, na vida contemporânea. Ele chega ali com resoluções, ele entrega quase que num prato, assim como uma espécie de fast food, os seus anseios de um jeito assim, vai viver sua vida, vai ser tranquilo, vai apreciar o dia, respirar fundo, amar as coisas que você precisa amar, sabe? Eu gosto muito da filosofia por trás do Caeiro, ele me ensina muito. Acho que na fase da adolescência foi o principal. Ele me ensinava a pôr o pé no chão, a abrir mão das necessidades de controle da vida, de olhar para o mundo como ele é, até de uma maneira meio estoica, falar assim, bom, o que eu posso fazer para mudar a vida e o que eu não posso fazer para mudar a vida. E é aquilo, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Vai doer, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você? Eu acho que é isso, assim. Eu trouxe Drummond do nada, mas pra exemplificar Caeiro, mas eu acho que o Caeiro foi o meu melhor amigo por muitos e muitos anos. Ele foi a pessoa responsável, o heterônimo responsável, por me dar um guia, por me dar um abraço na vida, nas ansiedades, vamos dizer assim. Então, eu acho lindo que ele é o mestre de todos os outros que são escolarizados, médicos, importantíssimos dentro da heteronomia. E ele é o mais simples, ele é do campo. Acho que isso fala muito com a nossa modernidade, né? Fala muito sobre
a forma como a gente lida hoje com as coisas muito rápidas, com a velocidade do mundo. E aí ele inspira, então, o segundo que foi homenageado pelo Saramago, né? O Ricardo Reis. Tem uma ordem, não é bagunça. Você tá achando que é bagunça? Não é bagunça, não. Então, o Ricardo Reis, ele é o próprio estoico clássico, vamos dizer assim. Ele tem uma profissão, por exemplo, ele é médico. Ele é um meio termo entre o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos. Então, ele tem... O Ricardo Reis, ele é um lembrete, primeiro, porque ele escreve sonetos, né? Ele escreve de maneira versificada. E ele escreve muito sobre valorizar o autocontrole. Eu acho que a visão de mundo que ele dá pra gente é de dignidade, de desfrutar a vida sem impulsos. Ao mesmo tempo que ele é cético, ele é racional, ele não tem aquela parte da beleza que o Alberto Caeiro entrega, mas ele tem uma parte de mundo ressignificado que a gente completa com o Campos. Eu acho que é por isso que é a tríade perfeita. A Santíssima Trindade da literatura, pra mim, são eles três. Porque chega no Álvaro de Campos e a gente vê o modernista frenético. Parece que um vai contra ao mesmo tempo que completa o outro. Então, o Álvaro de Campos, ele vive intensamente, ele aproveita tudo, ele é o se joga, vai viver, a vida é muito curta, e ele é o que eu acho engraçado, ele é não é fuzileiro naval, é fuzileiro naval que fala? É assim. Ele tem, assim, uma outra sensação de mundo, né? São profissões diferentes. O Fernando Pessoa cria... Acho que vocês já estão carecas de saber, porque vocês me vêm falando disso toda hora, né? Mas ele cria até mapas astrais para cada um dos personagens, dos heterônimos que ele faz. Então, todos eles têm o planeta Mercúrio como regente, é muito característico da literatura. Então, Fernando Pessoa tem todo um cuidado, assim, e ele traz muito essa questão da astrologia para a vida, né? Foi assim que a gente sabe lá nos meus reels, que ele deixou, inclusive, de conhecer a Cecília Meirelles. Porque não era um bom dia, segundo a astrologia. Ele tinha muitas superstições, mas isso... Eu falo muito sobre a vida pessoal dele, porque eu acabei de ler a biografia do Richard Zanuck, e fiquei obcecada com a figura Fernanda Pessoa, para além do autor, sabe? Normalmente as biografias me fazem voltar e ter atenção que, bom, autores são pessoas. Mas, no caso do Fernando Pessoa, eu fiquei ainda mais obcecada. E eu fiquei obcecada nesse ponto. O próprio nome do ser humano é Fernando Pessoa. Esse Pessoa, no final, já é uma... Nossa! Uma baita... Dá uma tese. Quer dizer, dá muitas teses, né? É muito grande, é muito extensa e tem sido cada vez mais a bibliografia de estudos pessoanos, mas pronto. Voltando no Campos, ele é o poeta da intensidade, da modernidade e da insatisfação. E eu acho muito perfeito o Fernando Pessoa criar, nesse mundo de poetas que ele cria, nessa grande brincadeira, né? O poeta moderno insatisfeita. Porque a modernidade, ela pressupõe a insatisfação, né? O Marc Augé vai falar sobre isso no Plar du Plus, que é a teoria do não lugar. Ele vai trabalhar essa questão da modernidade, até vai falar que nós estamos vivendo em cidades construídas para que as insatisfações existam. Né? Ele, claro que tem uma abordagem filosófica, sociológica, e ele vai falar de capitalismo, enfim, de várias coisas, porque a gente está falando de filosofia, mas eu acho que faz muito sentido quando o Fernando Pessoa traz pra gente o modernista insatisfeito, porque a gente tá vivendo essa vida insatisfeita há muito tempo, e o reflexo que a gente tem disso hoje é justamente o quê? Depressão, ansiedade, problemas psiquiátricos mesmo, porque a gente
simplesmente perdeu as nossas características enquanto seres humanos, né? Aí, na minha cabeça, essa tríade, né? Um que é simples, um que encontra equilíbrio e transitoriedade e um que vive intensamente. É quase que é impossível que os três coexistam no mesmo lugar, mas dentro do processo heteronímico, os três são regentes de todos os outros e do processo heteronímico. E aí chega no Bernardo Soares, a minha cabeça fica louca, porque o Bernardo Soares é o semi. E aí eu demorei muito tempo para me conectar com o Bernardo Soares, porque hoje ele é o meu sol, né? Ele rege a minha vida. Mas o livro do Desassossego é um livro muito triste. E eu demorei um tempo para entender aqueles fragmentos no sentido de até onde isso me deixa deprê e até onde isso me ensina. Olhar para aqueles fragmentos na modernidade não é tão simples. Porque a gente encarou, já isso o Markel já também fala, a gente encara mais a literatura, as artes, o cinema, a música, claro, as artes no geral, como uma válvula de escape. Como algo para... Eu digo algo até sólido, né? Algo construível para que a gente se aliene. A sociedade moderna tem construído isso na nossa cabeça, né? De que a gente... a sociedade moderna, não. Nós estamos tão tensos que a gente precisa de alívios. E as primeiras vezes que eu li e trabalhei a leitura do livro do Desassossego, foi muito complexo para mim entender as diferenças entre ser amiga do Bernardo Soares e ser alguém que lê Bernardo Soares. A prosa do Fernando Pessoa, apesar daquilo ali ser fragmentos, né, é fragmentado, aquilo ali para mim é algo que a humanidade ainda não entendeu. Eu acho que nós ainda estamos muito próximos, apesar de muito distantes em termos de data, do Pessoa, e eu acho que é algo que, assim, lá na frente vamos conseguir ler melhor, sabe? Eu acho que é um autor para além do que a gente tá acostumado ainda. E eu acho não, né? Todo mundo acha. Eu tô falando, nossa! Revolucionária essas ideias. Eu falei, não, gente, isso aí, qualquer aula de Fernando Pessoa, a gente bate papo sobre isso, tá? Não é nada de exclusivo aqui, não. Mas o livro do Desassossego, por ser fragmentos e por falar coisa do tipo, a arte é um esquivar-se a agir ou a viver, explode um pouco a nossa mente, porque, de fato, quando a gente abre aquilo, a gente tá buscando o quê? Uma certa alienação ou até mesmo uma beleza pra vida. E tudo que a gente não vai encontrar no Bernardo Soares é isso. Na Rua dos Douradores não existe isso. Então, que é a rua onde o personagem fictício fica ali. Mas a rua existe mesmo, a Rua dos Douradores em Lisboa. Tem vídeo no canal, inclusive, dos lugares citados na obra do Bernardo Soares. E o que eu queria falar aqui pra gente sobre tudo que eu aprendi com o Fernando Pessoa, para você trocar figurinhas comigo, é dessa profundidade do ser e estar atualmente. Eu acho que com a internet as coisas, primeiro, podem ter uma potência maior da gente sair desse ciclo vicioso de dores e de insatisfações e de incertezas na vida, mas ao mesmo tempo, acho que a gente passa muito tempo olhando a vida do outro, né? Eu fico pensando como seria o Fernando Pessoa atualmente. Eu acho que ou ele teria um Instagram para cada personalidade dele, ou ele ia estar muito horrorizado. Porque o tempo que a gente gasta vivendo pelo outro é um tempo muito precioso, né? E eu acho que o Fernando Pessoa, ele é esse lembrete pra mim de viver o agora, de viver o meu, de não me deslumbrar com as coisas. Porque eu recebo perguntas do tipo, nossa, Bruna, mas por que você tá fazendo um doutorado? Você é muito nova, vai viver sua vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Foca na internet, né? Pra crescer na internet, pra ter seguidores e tal. E por mais que eu ache tudo isso muito legal, eu acho tudo isso muito interessante, eu admiro o trabalho que se tem na internet. As pessoas que estão trabalhando na internet hoje são pessoas que estão dando a cara a tapa, porque, por exemplo, eu mesma não conheço ninguém que se aposentou nessa profissão.
Então, as pessoas que estão sendo pioneiras nisso, assim, tem que ter um pouco de coragem. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, não, o que eu gosto de fazer na vida é isso. É literatura. Eu ainda consigo conciliar uma coisa com a outra, né? Mas em certas medidas e proporções, eu sempre falo isso e eu vou continuar repetindo. O dia que a internet atrapalhar o meu trabalho como professora, tanto aqui ou tanto quanto pesquisadora também dentro da academia, dentro de sala de aula, eu jamais vou optar pela internet. Adoro aqui, adoro esse espaço. Inclusive, eu amo os nossos áudios longos, mas o amor que eu tenho pela docência, ele não é possível de equiparar. Não tem como. A troca que isso me dá, o brilho, a vontade de viver que isso me dá. E eu entendo que a gente até tá falando de números, né? Na internet, talvez eu ganharia mais do que enquanto professora. Mas eu ainda não sei, eu ainda não acho que tudo é sobre dinheiro. Eu posso estar muito doida, tudo bem. Mas falando do Fernando Pessoa e correlacionando esses universos, tem um poema em específico do Alberto Caeiro que eu vou ler e eu quero que a gente tenha um olhar sincero. Chama Quando Vier a Primavera. Quando vier a primavera. Pronto, coloquei aqui. Eu gosto muito... Ah, não, eu vou ler o do Tejo. Do Tejo. Fernando Pessoa. Aqui, ó. Obra Édita 20. É do Alberto Caeiro, tá? Guardador de Rebanhos. O 20 mesmo. O Tejo é o mais belo rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Calma, assim, ó. Ele vai começar a comparar um rio, que chama Tejo aqui em Lisboa, com o rio da aldeia dele. Mas eu acho que isso é sobre pessoas, tá? Não é sobre rios. Então, assim, a gente às vezes olha pro outro e fica pensando assim, aquilo ali é mais belo do que o rio que corre na minha aldeia. Então, aquela versão, aquela pessoa, aquilo que o outro tem ou aquilo que o outro é mais belo do que as minhas versões. Eu acho que é muito sobre comparação. E aí, vamos ler. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, por mais que a grama do vizinho pareça muito, muito, muito mais verde do que a sua, o que isso muda? Não é a sua. E na sua também tem um verde bonito. Na sua também há possibilidades. A sua grama também é importante. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda. Para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. Aí ele globaliza, né? Ele fala, pronto, então esse rio nem é só daqui de Portugal, nem é só de Lisboa. Ele começa lá na Espanha, ele se estende pelos mares daqui e todo mundo sabe do lugar geográfico, de onde ele vai, para onde ele vai, de onde ele vem. Mas olha que interessante, ninguém sabe como é o rio da minha aldeia. Isso não é muito mais bonito? Inclusive, isso não é muito mais legal? Porque, vamos dizer assim, o Tejo, ele é o rio famosão, ele é o grandão, ele é o poderosão. Mas o rio da minha aldeia, ninguém mais sabe, ninguém mais conhece, ninguém mais tem. Pelo Tejo vai-se pro mundo. Para além do Tejo, há a América. E a fortuna daqueles que entram. A fortuna daqueles que encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. Eu adoro essa parte. Eu adoro isso. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. Ninguém liga. E isso não é
triste. Na verdade, isso é muito bom, é muito bom. É muito bom quando ninguém liga. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Gente, a preciosidade, o valor de estar só ao pé da minha aldeia, de ver e de aproveitar a minha grama, de não estar perdendo tempo olhando para a grama do vizinho, olhando para o que o vizinho está fazendo, sabe? Apreciar aquilo que se tem, apreciar aquilo que se é. Isso na minha adolescência foi muito importante porque a gente vem de uma sociedade de comparações. E com o Instagram, então, com o TikTok, com o YouTube, com sei lá mais o quê, a gente ganhou uma vitrine a mais pra isso, pra essa doença da comparação. E vem o Fernando Pessoa e ele diz: ei, peraí, tudo bem, compara os rios, mas aproveita o seu. E compara ele com você. E foi muito decisivo pra mim isso na época da faculdade, porque eu achava que todo mundo era muito melhor que eu. E de fato, sim, existem pessoas muito melhores do que eu. E daí? Então, eu achava que todo mundo já tinha lido todos os livros do planeta, que todo mundo já sabia de todas as filosofias e de que eu tava ali engatinhando, eu era tão novinha, eu era tão bobinha, eu era tão burrinha. E veio Fernando Pessoa e quase que um abraço, assim, o Caeiro, assim, então, querida, beleza, mas olha pra você, o quanto você já evoluiu daquilo que você era e o quanto você não tem que mudar também. Porque a vida não é só sobre aquilo que a gente tem que mudar e melhorar e crescer, mas e dos valores que a gente já tem que são legais? E daquilo que a gente já construiu e que é bom? Aí tem um outro poema dele, tem que fazer um episódio pra cada poema, que é sobre quando vier a primavera. Agora eu vou ler porque agora a gente vai chegar num ponto. Quando vier a primavera. Eu amo esse poema. É assim, ó. Peraí, antes é o seguinte, ele vai falar sobre estar morto. E a gente vem de uma cultura ocidental que fala muito da morte como o fim da linha, como a coisa mais ruim do mundo e blá blá blá. Mas na teoria do Fernando Pessoa, enquanto obra édita, né? A morte, na verdade, é um atestado que se viveu. Ele tem uma máxima de uma pergunta que eu acho incrível, que é: como se comprova a vida? E a gente usa muito das características biológicas. Então, eu estou vivo porque meu coração está batendo. Eu estou vivo porque eu estou aqui, eu estou respirando, eu estou falando. Mas, pro Fernando Pessoa, a vida é um pouquinho além. Então, ele vai escrever dentro desse poema também do Guardador de Rebanhos, do Caeiro, um restinho aqui. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morria contente. Porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Que delícia viver. Por isso, se morrer amanhã, morro contente, porque tudo é real e tudo tá certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. E você pode ler isso comigo de duas formas. A gente pode ficar aqui pensando assim: meu Deus, quando eu vier a primavera e se eu já estiver morto, as flores vão continuar. A vida vai continuar, os carros vão passar, as pessoas vão nascer, outras vão junto comigo. No dia seguinte, o mar vai estar igual, o sol vai estar igual, o mundo vai estar igual. Mesmo que aqui eu não esteja. Isso pode ser muito triste. Isso pode acabar com a gente. Isso pode deixar a gente triste, melancólico, pensando em mil formas de estar e ser no mundo. Mas isso também pode ser libertador. Inclusive para decisões como essas. De viver o que a gente quer. De fazer o que a gente quer.
Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. Então, o que eu vou fazer com o tempo que eu tenho aqui? Pode ser mais assim, né? Eu prefiro mais assim, inclusive. E ler isso na adolescência foi muito importante. Porque eu era muito nova, entrando numa profissão que todo mundo me falou pra não entrar. Indo viver uma vida que todo mundo me disse que ia ser extremamente infeliz. E aí, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E daí? Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância alguma. E a gente lê Fernando Pessoa achando que ele tá sendo cruel de dizer que fica até feliz que a morte dele não tem importância alguma. Mas o quão liberto uma pessoa precisa ser, o quão livre você precisa estar no planeta Terra para entender como é importante que o seu ego não fale tão alto, que você se ache tão relevante, que você possa, de fato, desfrutar de uma vida feliz. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morria contente porque ela era depois de amanhã. Ela não pode vir em outro tempo, ela tem que vir nesse tempo. As coisas não têm que mudar por causa de mim, as coisas não têm que mudar por causa de você. E por mais que isso possa ser triste, melancólico, não consigo ler com esses olhos melancólicos, sabe? Eu leio do tipo, ai, acorda, gata! A minha morte não tem importância. Então, sabe, é uma coisa muito básica. É tipo assim, eu vou viver pro que eu quero, pro que eu acredito. Porque eu sinto que no mundo moderno... Eu sinto não, né? As maiores filosofias falam sobre isso. Mas o mundo moderno, ele sempre tem um propósito que tá sempre ligado a algo financeiro, a algo do capital. E, claro, faz sentido, gente. Dinheiro é muito importante. Eu não sou feliz no vermelho com o nome no Serasa. Não sou. Ah, isso aí é mentira, não sou mesmo. Eu sou feliz bem fazendo umas viagens. Eu sou feliz... Sou feliz no jantar, eu sou feliz pegando Uber, eu sou muito feia, eu sou uma menininha moderna, eu adoro o iFood. Mas eu gosto muito dessa visão, um tanto quanto contramão dessa modernidade, que às vezes é só um abraço. Sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a moldar um tanto quanto do meu caráter, de bater o pé e de ser uma pessoa decisiva. Porque eu acho que a gente vem de um mundo moderno muito instável, do qual as pessoas já não sabem nem mais o que elas querem, mesmo que isso seja sobre dinheiro, vamos parar pra pensar. As pessoas estão perdidas. Eu tô passando por uma situação no doutoramento. Peraí, deixa eu ver quantos minutos de episódio. 33. Ai, que bom, porque daí a galera chata já saiu, agora só tá as amigas mesmo. Então, o que acontece? Tô fazendo uma questão do doutoramento que tem uma galera lá meio perdida. Ah, tem. Tô sentindo vibes. E aí eu fico meio tipo assim... segunda-feira, eu tô lá e vejo uns olhares. Porque eu aproveito as aulas. Porque eu uso os conteúdos da aula pra dar as minhas aulas. Pra crescer enquanto estudante e pras minhas pesquisas. E tem uma galera lá, gente, que, assim, as cadeiras do... Assim, ó, eu faço um doutorado em estudos culturais e interartes. E tem uma galera lá que é de uma área totalmente diferente dentro da literatura. Então, realmente, né, quando você senta ali pra estudar uma ênfrase, um cinema, uma música, eu estudo MPB, eu estudo várias coisas. Agora eu tô fazendo um trabalho de Sylvia Plath e Lana Del Rey. Cara, incrível. E aí, eu percebo que a galera fica tipo assim... Ai, a Bruna tá sempre tão feliz, né? Mas é porque a galera tá pesquisando coisas que não tem nada a ver com aquele currículo. E aí eu fico assim, gente, eu não falo, né? Mas dá vontade de falar, é que tá me passando já no estresse. Mas dá vontade de falar assim, gente, desculpa se eu sei o que eu quero da vida. Desculpa se eu uso as aulas do doutorado que eu me inscrevi. Desculpa se vocês estão aqui perdidos em plena segunda-feira. Desculpa. Foi mal. Sorry. Tipo, sabe?
Então, assim, eu acho que a gente vem de uma sociedade que não encontra respostas e se frustra ao procurá-las. Porque, para e pensa, já tiveram vários momentos na vida que eu estava em lugares em que eu me sentia perdida, que eu estava perdida. E eu usava eu tento usar das oportunidades e do desfoco, de não estar focada em algo, para descobrir coisas. Mas a gente vem de uma modernidade tão acelerada que até a galera que estuda isso, veja bem, nós estudamos Mark G. Até a galera que estuda Lyotard mesmo, né? Esse pessoal assim, Humberto Eco, pega e não entende que a procura faz parte de estarmos aqui. Enfim, tudo vira frustração. Eu acho que esse é o ponto, né? E muita gente, inclusive, pega o Fernando Pessoa, não gosta do autor, porque acha que é muito triste, ou porque, às vezes, interpreta de uma maneira assim, esse cara é louco. Tem gente... Meu, a quantidade de comentário que tem nos meus reels, e principalmente a galera do TikTok, né? Mas eu não vou culpar também, porque não é obrigação de ninguém conhecer Fernando Pessoa, mas assim, é uma galera comentando coisas do tipo, ele não era esquizofrênico. Ai, gente, só um Google, era só um Google. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tá super acelerado, a gente não consegue mais fazer coisas básicas, né? Assim, coisas muito, muito básicas. As pessoas perguntam coisas muito sérias assim, em situações... me dá desespero. No nosso clubinho não acontece tanto, mas me dá desespero. Às vezes eu vejo grandes influenciadores, né? É que eu não sou grande na internet, mas assim, talvez seja por isso, não é nem pelo nosso clubinho, assim, pela nossa turminha. Mas eu vejo, assim, a galera mandando mensagem pra grandes influenciadores do tipo, eu tô fazendo tal coisa, mas eu tô infeliz, o que você acha que eu tenho que fazer assim, assim, assado da minha vida de não sei o quê? E aí vai, sei lá, uma influenciadora de moda, uma influenciadora de maquiagem, vira e fala assim, faz isso, isso e isso. E eu fico pensando, cara, tu tem que ser muito fortona, né, pra você falar pro outro o que ele tem que fazer da vida dele, sem contexto nenhum, pra uma caixinha de stories. Sabe, eu acho que a gente tá muito carente, que a gente normalizou um negócio desses, assim, não tem como você saber o contexto de uma história dentro de uma caixinha. Sabe, ainda se... inclusive, quando me mandam qualquer coisa desse tipo, eu falo assim, vai lá na DM e me manda áudio longo, porque não é assim que a gente conversa, né? Eu também tenho questões e tal na vida, ainda mais nos 20 e poucos, que a gente conversa, que a gente tenta pensar juntas e tal. Eu também penso muito aqui pelos episódios longos. A galera aqui sempre fala coisas muito úteis, inclusive sobre o último episódio que a gente conversou sobre mulheres que não amam demais. Aí o pessoal veio aqui assim pra mim, Bruno, você tá louca? A última pessoa que poderia falar isso é você, porque você ama muitas coisas. A gente só olhou pra parte amorosa, mas isso não significa que você não ama demais outras coisas na vida. Enfim, a galera foi super legal assim comigo. Parei pra refletir bastante e concordei no final das contas. Inclusive, os episódios aqui, eles têm um prazo de 24 horas. Passou 24 horas, já mudei de opinião. O episódio de Gilmore Girls mudei de opinião porque vocês me convenceram. O episódio de Sex and the City também mudei de opinião porque vocês me convenceram. Então, nem sempre é válido. As coisas que ficam aqui, elas não permanecem, tá? Se você ouviu depois de 24 horas, provavelmente eu fragmentei. Já não é mais a mesma opinião. Mas pronto. Nem sei mais o que a gente tava falando. Só sei que a gente tava batendo papo. E é isso, turma. Eu acho que a gente tem que ser mais firme na vida com as nossas decisões. Ler mais Fernando Pessoa pra bater o pé e entender e voltar pra esse centro do viver a nossa própria história, do viver o que a gente quer viver dentro de nós, sabe? Esses tempos eu fiquei louca achando que, meu Deus, eu já tenho uma rotina muito preenchida de trabalho e de pesquisa, enfim, da vida. Mas esses dias eu comecei a ficar super noiada, assim, achando que eu tava sendo improdutiva, porque eu devia acordar às 5 horas da manhã pra ir treinar. Que eu não devia deixar pra treinar à noite. Porque agora os meus horários mudaram, eu tô indo treinar, 9 horas da noite. E até que, assim, meu pai virou e falou assim, mas você não tá indo treinar? Eu falei, tô.
Aí ele falou, então qual que é o problema? Eu falei, não, o problema é que eu devia estar indo às 5. Aí ele, mas quem que te... Onde tá na regra do mundo da vida, no livro da vida, no mundo, né? Onde tá que a regra é que se você não vai treinar às 5 da manhã, você não é produtivo. Que às 9 tá errado. Sendo que você tá indo fazer um negócio. Então, você percebe que às vezes a gente nem se toca como a gente tá se comparando? E a necessidade de ler Fernando Pessoa tá aí. Tudo que eu aprendi com Fernando Pessoa. Resumido em uma frase. Não me comparar. Pronto. Podia ter acabado aqui o episódio, né? Podia ter dito isso lá há 40 minutos atrás. Tinha poupado 40 minutos das nossas vidas. Mas, enfim, turma. É isso. E eu tenho um convite. Tá rolando o Black Friday agora. Da leitura do livro do Desassossego. No mês de novembro. E tá tendo um combo. Tem separadamente, mas tem um combo, então, que é a leitura de Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A gente faz leitura, análise, tudo certinho. A melhor leitura do ano, que foi Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. A gente tem a aula, tudo certinho, tour por Lisboa. Da Clarice a gente tem as coisas do Rio. Enfim, aqui a gente tem na aula do livro do Desassossego também. É assim, ó, é um combo. Vão 3 aulas nesse combo da Black Friday, mas você também pode adquirir separadamente, porque muitas de vocês já têm a da Clarice, aí não vai pegar o mesmo material de novo, né? Você pega do Saramago, do Fernando Pessoa, enfim. Então tá tudo na Black Friday, tem um destaque lá no meu Instagram com todos os termos, com os cupons de desconto, enfim. Espero que vocês gostem. Um beijinho, até o próximo áudio longo!